favor, Diogo. Obrigado, Ney. Então, eu vou estar apresentando meu trabalho de dissertação, que é uma metodologia para a caracterização tribológica de lubrificantes aplicados à corrente de transmissão mecânica. Só então, começando aqui com uma breve introdução e uma contextualização, né? Se sabe da literatura que as correntes de transmissão mecânica são componentes amplamente utilizados quando se deseja transmitir potência mecânica. E também da literatura se tem que a vida útil desses componentes é delimitada pelo alongamento. E esse alongamento nada mais é do que o desgaste dos diversos pontos de contato que se tem nessas correntes. No entanto, um dos contatos desse é de especial interesse. É responsável pela maior parcela do desgaste, que é o contato entre pino e bucha da corrente. E assim como outros componentes mecânicos, essa vida da corrente pode ser estendida, né? Os efeitos do desgaste podem ser mitigados através de lubrificação. No entanto, quando se está escolhendo o lubrificante para ser utilizado nas correntes, os testes em campo tendem a ser bastante dispendiosos, né? Eles são custosos, são demorados. Então, com base nessas informações, o laboratório de tribologia foi procurado para realizar um estudo de caso, onde se desejava escolher um lubrificante que atendesse o desempenho de um lubrificante que já era conhecido e que funcionava, para ser utilizado em correntes de transmissão mecânica de colheitadeiras agrícolas, certo? Então, o objetivo desse trabalho é justamente desenvolver uma metodologia de teste de modelo, de teste em tribômetro pino sobre disco, para se testar diferentes lubrificantes em comparação com o lubrificante de referência. Sendo assim, se testou, então, 7 lubrificantes. Um deles é o de referência, que sabidamente funciona na aplicação, e outros 6 são alternativas comerciais, que foram sugeridos por fabricantes de lubrificantes, sabendo-se da aplicação. Além disso, como objetivos, se tem o desejo de compreender e classificar o comportamento tribológico desses lubrificantes nos ensaios realizados no tribômetro. Então, aqui eu já vou passar para os lubrificantes então, que foram utilizados, né, apresentando as propriedades nominais deles. Como eu comentei, são 6 lubrificantes comerciais, que contemplam uma faixa ampla, né, de viscosidade cinemática. Só chama a atenção que essa viscosidade é a nominal, é a propriedade de catálogo, que vai de 150 a 16 mil milímetros quadrados por segundo, certo? E, como eu comentei, esses lubrificantes foram recomendações de fabricantes, sabendo da aplicação. Agora, após apresentar os lubrificantes, a partir daqui eu já começo a falar de uma maneira mista de resultados e métodos utilizados no trabalho. Começando pela caracterização dos lubrificantes, que foi realizada no laboratório de combustíveis da URGS. Pelas técnicas de ressonância magnética e infravermelho, se detectou predominantemente 2 grupos químicos na composição desses lubrificantes. Um deles é o poli-1-deceno e o outro é o poliisobutileno. Então, ao se separar esses lubrificantes testados pela família química deles, se tem que os lubrificantes KF e RM, listados aqui na tabela, deixa eu só colocar o ponteiro aqui para facilitar a visualização, os lubrificantes KF e RM, assim como o lubrificante de referência, o LR, são da família do poli-1-deceno. Como uma família de poliisobutileno, se tem os lubrificantes CL, CV e RG, e o lubrificante KB é uma mistura. Ele apresentou tanto poliisobutileno quanto poli-1-deceno. Foi testado também no laboratório de combustíveis a viscosidade dinâmica desses lubrificantes, em um reômetro de placas a 40 graus. Certo? Então, você percebe aqui também que se contempla uma faixa grande de viscosidade dinâmica, de cerca de 80 a 1.700 mPa/segundo. Por fim, então, se realizou também termogravimetria, que mostrou que a temperatura ambiente, que é a temperatura na qual foi realizados os ensaios, os lubrificantes são estáveis, e por calorimetria diferencial de varredura se mostrou que esses lubrificantes estão, em forma geral, acima da temperatura de cristalização. Falando um pouquinho agora sobre o tribômetro que foi utilizado, ele é um tribômetro pino sobre disco, numa configuração horizontal, como está mostrado na figura, e ele opera uma faixa de força normal um pouco acima, né? Ele foi feito sob medida para atender uma faixa diferente de aplicação. Ele trabalha numa faixa de força normal de 50 até 1.000 newtons, certo? E o sistema de medição dele
conta com uma taxa de aquisição de 1 kHz. Aqui na imagem em detalhe, só é demonstrado como funciona o princípio desse tribômetro, né? Se tem aqui na imagem um pino sendo pressionado contra o disco que está em rotação. Então, nessa condição de se pressionar o pino contra um disco em movimento, se geram as condições tribológicas do ensaio pino sobre disco. Comentando então agora sobre o sistema de medição desse tribômetro. Né? Então, o princípio do pino sobre disco, vejam que o pino é pressionado contra o disco a uma determinada distância do centro de giro. Então, sabendo que o disco está em movimento de rotação, e o pino está pressionado com uma força normal, vai ser gerado uma força de atrito tangencial ao giro, certo? Por definição, o coeficiente de atrito é a razão da força de atrito pela força normal. Mas como nesse caso a força de atrito ocorre a uma certa distância do centro de giro, pode-se dizer que se gera um torque de atrito, um torque resistente, certo? Portanto, rearranjando os termos, se tem que a força de atrito é a razão deste torque pelo raio de deslizamento, que é a distância do centro. Sendo assim, a maneira com que o sistema de medição do tribômetro mensura o coeficiente de atrito em tempo real é pela razão deste torque de atrito com a distância do centro pela força normal. E essas entidades são mensuradas da seguinte maneira. Sobre o eixo do tribômetro, aqui onde está indicado, tem uma célula de torque, que vai medir esse torque resistente. Tem um sensor de posicionamento localizado aqui, que vai dar o raio de deslizamento, e está aqui atrás do cabeçote uma célula de carga, na frente de um atuador pneumático, que vai mensurar a força normal sendo aplicada. Sobre os materiais, então, se buscou, através dos pinos e discos, se representar o contato de pino e bucha da corrente. No caso da aplicação, a corrente ela era constituída de aço SAE 10B22, sendo que a bucha não tinha revestimento e que o pino tinha revestimento de cromo duro. Então, por uma questão de conveniência de fabricação, se decidiu representar o pino da corrente como o disco do ensaio. Então, o disco tem um revestimento de cromo duro. E a bucha foi representada através do pino, então ele não tem revestimento de cromo duro, é apenas aço SAE 10B22. Um comentário acerca da construção do pino é que ele tem uma face de 12 milímetros de diâmetro, mas na verdade a superfície de contato dele é uma calota esférica de raio de 200 milímetros. Isso foi feito por dois motivos. O primeiro deles é evitar erros de perpendicularismo ao se aplicar a força contra o disco, e também para se poder obter maiores pressões de contato hertzianas com menos força, se comparado a um pino de face plana. As rugosidades das superfícies, tanto do disco quanto do pino, foram mencionadas. No caso do disco, foram feitas 3 medições em uma direção, mais 3 medições em direções perpendiculares anterior, e a média dessas 6 medições deu a rugosidade RA do disco. No caso do pino, a rugosidade foi determinada através de interferometria, e esses são os resultados, a rugosidade dos pinos e do disco, entre 0,30 e 0,40 micrômetros. Então, como eu comentei agora, anteriormente, desculpa, a aplicação dessas correntes é de colheitadeiras agrícolas, certo? Então, se analisou esses dados da aplicação, as condições mais severas, né, de força máxima, de velocidade máxima, para tentar se saber como se determinar quais são os parâmetros que vão ser utilizados no ensaio pino sobre disco. Então, primeiramente, eu chamo a atenção para a força máxima de tração da corrente, que é de 981 newtons, e a velocidade de rotação da roda dentada, que é de 750 rotações por minuto, ou 25 pi radianos por segundo. Além disso, se tem os dados geométricos do pino e da bucha, que vão ser necessários para se calcular as condições de velocidade e de pressão. Então, começando pela força normal. O que se fez foi se utilizar o software Hertzwing para modelar o contato entre pino e bucha, como um cilindro interno sendo pressionado contra um cilindro externo, sendo um cilindro interior ao outro. Então, se considera que o cilindro interno é o pino e o externo é a bucha. E se entrou nesse software com os dados de geometria do pino e da bucha e com a força de tração da corrente. Assim, se obteve uma pressão média hertziana de 71 megapascal. Isso é similar à metodologia utilizada por Keremans e outros em 2011, onde eles justamente modelaram o contato entre pino e bucha da mesma maneira. Além disso, tendo esse dado de saída de pressão média de 71 megapascal,
se modelou agora a situação de contato entre pino do tribômetro e disco do tribômetro. Como o pino tem uma face curva, se considerou que seria o contato entre uma esfera e um plano. Isso foi feito de maneira similar no artigo de Sund, onde ele também obteve as pressões hertzianas de pino e disco utilizando o contato entre esfera e plano. Nesse caso, então, tentou-se descobrir no software HertzWin qual é a força normal para se obter a mesma pressão de contato média de 71 MPa, e se chegou em 20 newtons. No entanto, 20 newtons é uma força que está abaixo da faixa de operação do tribômetro. Então, ao se analisar a literatura, no caso Ludema e Ajay, se percebe que, no caso de testes de duração da lubrificação, quanto maior a força normal, menor a duração do lubrificante. Portanto, se realizou uma série de testes prévios no tribômetro para tentar se determinar qual seria uma condição de força que acelere esses ensaios, não excessivamente, mas que permita que eles sejam realizados em tempo hábil. Então, se chegou na condição de força normal final de 200 newtons, que é cerca de 10 vezes a força calculada, gerando uma pressão média de contato cerca de 2 vezes maior, 156 MPa. Para a velocidade de deslizamento, fez uma metodologia similar. O contato entre pino e bucha acontece com uma rotação relativa entre ambos, e essa velocidade tangencial que acontece na interface foi traduzida, a maneira de dizer, foi simulada como a velocidade tangencial do contato entre pino e disco. Para tal, então, se analisou a literatura, que diz que esse giro relativo, numa condição ideal, esse giro relativo entre pino e bucha, ele ocorre apenas na articulação do elo da corrente. Então, quando a corrente está reta, não tem movimento entre pino e bucha. Mas quando esse elo é articulado, acontece uma rotação entre ambos. E essa rotação, segundo a literatura, a amplitude dela, o deslocamento angular, é exatamente igual à distância angular entre dois dentes consecutivos da roda dentada. Então, no caso da aplicação, onde se tem uma roda com 13 dentes, esse deslocamento angular seria de 2π sobre 13 radianos, certo? E esse movimento vai acontecer à mesma velocidade da roda dentada, que são 750 RPM ou 25π radianos por segundo. Portanto, esse movimento de articulação, ele ocorre nas condições da aplicação em 6 milissegundos. Além disso, sabendo que essa é a velocidade do movimento e que o raio do pino é de 4 milímetros, se tem que a velocidade média na interface entre pino e bucha é de 0,314 metros por segundo. Basicamente, esse esquema representa qual é o cálculo, qual a lógica que foi seguida, né? Para se obter essa velocidade na interface, essa velocidade tangencial aqui, certo? No entanto, como eu comentei, esse movimento da articulação, ele acontece apenas na articulação do elo. Então, se supõe que a velocidade relativa entre pino e bucha, ela parte do zero, parte do repouso, vai a uma velocidade máxima e volta ao repouso, tudo isso com uma velocidade média de 0,314. Portanto, nos ensaios desse estudo, se considerou um perfil de velocidade senoidal, com média em 0,314. Sendo assim, a velocidade de deslizamento vai de 0 a 0,628 metros por segundo, mantendo a média em 0,314. No entanto, enquanto o movimento da aplicação acontece em 6 milissegundos, um período de 6 milissegundos, no caso do tribômetro se utilizou um período de 3 segundos, devido a limitações mecânicas do tribômetro. É uma máquina bastante robusta, então tem bastante inércia, né? Sendo que o mínimo período é o de 3 segundos, para ele conseguir completar esse perfil de velocidade senoidal. Aqui, então, eu trago resumidamente os parâmetros que foram utilizados no ensaio. Como eu comentei, a força de 200 newtons, constante ao longo dos ensaios, que gera essa pressão de contato média de 150 MPa. A velocidade senoidal, com um período de 3 segundos, que é uma distância de 15 milímetros do centro, representa uma velocidade de rotação de 0 a 400 RPM. Como duração do ensaio, se escolheu 9.000 segundos, porque isso representa 3.000 ciclos completos de velocidade, certo? Os materiais do disco e dos pinos, que são o aço SAE10B22, com o disco tendo um revestimento de cromo, as rugosidades das superfícies, o raio de ponta do pino, a taxa de amostragem do tribômetro e, por fim, a lubrificação.
Na aplicação, essas correntes são lubrificadas apenas na fabricação, né? Não se tem a manutenção delas durante a operação. Portanto, nos ensaios se lubrificou os pinos e discos somente no início do ensaio. E foi feito da seguinte maneira: se aplicou 1 mililitro de lubrificante sobre a superfície do disco no tribômetro, enquanto esse girava a 360 RPM por 1 minuto, para deixar homogênea a distribuição do lubrificante. Esse procedimento foi repetido para cada uma das 3 repetições dos 7 lubrificantes, totalizando 21 ensaios. Então agora, passando aqui para os resultados, eu vou começar falando do comportamento geral do deslizamento. E que inicialmente se observou 2 características de deslizamento. Uma delas, a qual foi dada o nome de lubrificação eficaz, está relacionada a um deslizamento suave entre pino e disco, sem ruído, né? Praticamente não se sabia que a máquina estava operando, porque não fazia ruído. E a lubrificação ineficaz foi associada a eventos de deslizamento ruidoso, com bastante vibração e até aumento da temperatura da superfície do tribômetro, certo? Eu trago aqui 2 exemplos, mostrando a curva de atrito, que é medida em tempo real durante o ensaio, que compara essas 2 condições. À esquerda, percebam que o atrito é baixo e constante, e à direita, ele é baixo e constante até certo ponto, a partir de onde começa a lubrificação ineficaz, com alto atrito. A essa transição da lubrificação eficaz para ineficaz se deu o nome de falha de lubrificação. Então, aqui só ilustrando, né, um outro exemplo de ensaio, mostrando a duração da lubrificação eficaz, a eventual falha e a duração da lubrificação ineficaz, associando esses regimes a baixo e alto atrito. Além disso, quando um lubrificante falhou, ele não necessariamente se manteve em lubrificação ineficaz até o fim do ensaio. Aqui eu trago 3 exemplos, à direita, onde mostra o primeiro caso, um lubrificante que falhou e se manteve em lubrificação ineficaz até o fim, sendo que o exemplo de baixo, o lubrificante falhou, se manteve em lubrificação ineficaz e depois retornou à lubrificação eficaz. Da mesma forma, o exemplo mais de baixo mostra até mais transições. Ele faz um período curto de lubrificação ineficaz, volta para a lubrificação eficaz e volta a falhar novamente até o fim do ensaio. Já no caso dos lubrificantes que não falharam, o comportamento do atrito foi predominantemente estável durante todo o ensaio, sem eventos excepcionais. Então, eu trago na figura da direita aqui um panorama dos ensaios. No eixo das abscissas se tem o tempo de duração dos ensaios, os 9.000 segundos, e no eixo das ordenadas se tem cada uma das repetições de cada um dos lubrificantes. A cor verde significa lubrificação eficaz e a cor vermelha significa lubrificação ineficaz. Já daqui se percebe aquela questão de que os lubrificantes que falharam têm diferentes configurações de eventos ou de transições, e também se percebe que o lubrificante de referência, assim como na aplicação, não falhou em momento algum. E além dele, os lubrificantes KF e RM também não falharam. Então, por uma ideia assim, de critério binário, né, dizendo se um lubrificante falhou, simplesmente falhou ou não falhou em alguma das alternativas, só por esse critério, para aplicação, já seria suficiente para se sugerir os lubrificantes KF e RM como alternativas ao lubrificante de referência, certo? Essa tabela aqui de baixo resume justamente esse critério binário. Não é por quanto tempo falhou ou quanto tempo demorou para falhar. Simplesmente se houve ou não houve falha para um dado lubrificante em uma dada repetição. Com exceção desses lubrificantes que não falharam, o único caso onde não se teve falha foi uma das repetições do lubrificante RG, a repetição 2, mas RG é um lubrificante que teve falha, como um todo, né, no critério binário. Fazendo uma referência à análise química, se percebeu que todos os lubrificantes que falharam continham poliisobutileno na composição. E aqueles que não falharam eram aqueles à base de poli-1-deceno. Eles não tinham poliisobutileno na composição. Como eu comentei, então, por esse critério seria suficiente se sugerir KF e RM para aplicação. No entanto, buscando entender o que está acontecendo nesses ensaios, se analisa a duração da lubrificação, certo? No caso dos lubrificantes que não falharam, a duração da lubrificação foi considerada 9.000 segundos, que é o tempo de todo o ensaio. Já para os lubrificantes que falharam,
A duração da lubrificação foi o tempo até a primeira transição, até a ocorrência de falha, né? A primeira transição entre lubrificação eficaz e ineficaz, mostrada nesses exemplos aqui. Como resultado, se tem essa figura da direita, onde se mostra a duração das repetições de cada um dos lubrificantes que falharam. Para tentar compreender esse fenômeno, e sabendo da relação da lubrificação com a viscosidade, se relacionou essa duração da lubrificação com a viscosidade dinâmica dos lubrificantes, certo? Não se tentou fazer uma correlação ou um ajuste de curva com esses dados, porque como o ensaio foi truncado a 9.000 segundos, não se sabe como seria o comportamento real desses ensaios caso se deixasse o ensaio acontecendo por tempo indefinido, certo? Mas tentou-se buscar um padrão, e não se percebeu padrão entre a viscosidade dinâmica e a duração da lubrificação. Isso pode ser interpretado como um indício de que a lubrificação nestes ensaios não é de filme fluido, porque na lubrificação de filme fluido, de acordo com a literatura, há uma forte dependência com a viscosidade dinâmica, que é responsável por separar as superfícies, por manter o filme hidrodinâmico de lubrificante. No entanto, se nós repetirmos essa mesma análise com a viscosidade cinemática, pode-se perceber que os lubrificantes que não falharam, eles estão numa faixa bastante inferior à esquerda da linha azul, certo? Só chama atenção aqui para o fato de que não se tem o dado de viscosidade cinemática do lubrificante de referência. Então, foi considerado apenas o RM e o KF. Tá? Então, essa diferença das faixas de viscosidade fica bastante evidente na figura da direita, onde se mostra a média, a viscosidade média dos lubrificantes que não falharam e a viscosidade média dos lubrificantes que falharam. Só chamo a atenção novamente aqui que, embora tecnicamente o lubrificante de referência não tenha falhado, ele não está sendo considerado nesse gráfico, tá? Então, já aproveito para fazer uma errata, que essa figura foi para o texto com um LR sendo mostrado, mas ele não está sendo considerado nesse gráfico aqui. Voltando à interpretação, então, desse resultado, se nós interpretarmos a viscosidade cinemática como a resistência ao escoamento, pode ser que o fato de aqueles lubrificantes que não falharem terem uma baixa viscosidade foi justamente o que permitiu que eles escoassem de volta para a superfície do pino, da superfície do disco, uma vez removidos pela passagem do pino, que eles relubrificassem a superfície, certo? Essa hipótese ela é pensada nos ensaios pino sobre disco, mas embora seja uma geometria diferente, ela faz uma analogia ao que se reporta na literatura acerca da lubrificação de correntes, onde existe uma faixa pequena e baixa de viscosidade que é considerada ótima por boas práticas para lubrificantes de correntes, porque são lubrificantes que são pouco viscosos o suficiente para que eles possam penetrar nas folgas de pino e bucha e outros pontos de contato da corrente, mantendo os contatos lubrificados. Além dos tempos, se analisou também o atrito dos ensaios, certo? E o coeficiente de atrito ele foi analisado em determinados instantes de tempo ao longo do ensaio, tempos que são de interesse para a análise, certo? No caso dos ensaios onde não houve falha, se analisou o coeficiente de atrito no tempo inicial, é um tempo um pouquinho distante do zero, para se desconsiderar efeitos de assentamento, se considerou o atrito no tempo médio e no tempo final, isso para se avaliar a evolução do atrito ao longo do ensaio. Já no caso onde houve falha, se analisou também o tempo inicial dos lubrificantes, né, o tempo inicial do coeficiente de atrito, e também o tempo atrelado a cada uma das transições entre lubrificação eficaz e ineficaz. Então, nesse exemplo da figura A, o coeficiente de atrito foi avaliado antes de passar para a lubrificação ineficaz, logo após a volta, antes de voltar e logo após o retorno à lubrificação eficaz. Da mesma maneira nessa figura B. No entanto, nesse caso que houve falha, a quantidade de intervalos analisados, além do tempo inicial, está atrelada justamente à quantidade de transições. Então, nem todos os lubrificantes vão ter a mesma quantidade de janelas avaliadas, né? Esse caso aqui seriam 3 transições e esse aqui seriam 4, por exemplo. Então, como que o coeficiente de atrito foi avaliado nesses instantes de tempo? Se utilizou uma janela de tempo, um intervalo de 150 segundos. Lembrando que a velocidade é senoidal, isso significa que se avaliou 50 ciclos completos de velocidade,
são 150 segundos. Essas figuras exemplificam como é que ficam essas janelas de avaliação do atrito, né? No caso onde não houve falha, estão aqui as janelas avaliadas de atrito no início, meio e fim do ensaio. Já no caso onde houve falha, tem o atrito no início e o atrito nas transições. Estão destacados pelas cores as janelas. Se repara que o coeficiente de atrito inicial, aquela janela de tempo inicial, é comum a todos os ensaios, tanto com falha quanto sem falha. E todos os casos, naquele dado intervalo de tempo, estavam em lubrificação eficaz. Portanto, aquele coeficiente de atrito serve como uma base de comparação comum a todos os lubrificantes. E esse coeficiente de atrito é mostrado na figura abaixo, né, onde se destaca em vermelho os lubrificantes que falharam e em verde os que não falharam. E se percebe já de cara que esse desempenho do início do ensaio já mostra indícios de se um lubrificante vai falhar ou não, visto que, em média, o coeficiente de atrito inicial dos lubrificantes que não falhou já é menor do que o coeficiente de atrito daqueles que falhou. No entanto, ao se realizar o teste de hipóteses de Kruskal-Wallis, com nível de significância de confiança de 95%, sobre os grupos químicos, se percebeu um resultado interessante. Ao se comparar o coeficiente de atrito inicial para lubrificantes de um mesmo grupo, por exemplo, os do poliundeceno, se obteve um p-valor de 0,733, o que significa que eles não são diferentes. Da mesma forma, ao se comparar os do grupo do poliisobutileno, se obteve um p-valor de 0,4, que também indica que eles não são diferentes. Agora, quando se compara o coeficiente de atrito inicial entre grupos químicos, por exemplo, do poliisobutileno com poliundeceno, se obtém um p-valor de 0,009, o que significa que eles são estatisticamente diferentes, certo? E isso pode ser interpretado como um indício de que a lubrificação dos ensaios é limítrofe, visto que, de acordo com a literatura, se tem o comportamento químico, ele rege as características químicas regem o comportamento da lubrificação limítrofe, enquanto que na lubrificação hidrodinâmica se tem um peso maior às propriedades físicas dos lubrificantes. Tentou-se correlacionar, então, esse coeficiente de atrito inicial com a viscosidade cinemática, tá? E pelo teste de correlação de Spearman, se obteve um p-valor de 0,024, o que indica que sim, há correlação entre essas duas variáveis. E o indicador Rho diz que essa é uma correlação moderada. Provavelmente esse valor de Rho foi menor, porque na relação dessas duas variáveis mostrada na figura, se tem um decaimento, né, na faixa de 16 mil milímetros quadrados por segundo. No entanto, essa tendência ela é mais monotônica para essa faixa de até 10 mil milímetros quadrados por segundo. Pode ser, então, observando por essa figura, que esse atrito mais baixo atribuído aos lubrificantes de menor viscosidade esteja relacionado com aquela hipótese levantada anteriormente de que a menor viscosidade permite que o lubrificante volte à interface de contato, mantendo o atrito baixo. Se fez o mesmo teste de correlação com a viscosidade dinâmica e se obteve um p-valor de 0,22, o que mostra que não há correlação entre a viscosidade dinâmica e o coeficiente de atrito inicial, de novo indicando que a lubrificação possivelmente não é hidrodinâmica nos casos desse ensaio. Além disso, se testou a seguinte raciocínio, né? Ao se plotar o coeficiente de atrito inicial de todos os ensaios pela velocidade, se obteve o seguinte comportamento. O coeficiente de atrito sai de um valor inicial, sobe e volta a decair. Isso é similar ao que se observa no início da curva de Strebeck, certo? Como nos ensaios a viscosidade do lubrificante e a força normal foram mantidos constantes, isso significa que é uma variação praticamente do coeficiente de atrito com a velocidade. Então, pela similaridade da curva, se supõe que os ensaios estão nessa região de lubrificação limítrofe e mista. Então, se parte agora para a análise da evolução do coeficiente de atrito ao longo dos ensaios. Né? No caso em que não houve falha dos lubrificantes, se tem aqui a razão entre o coeficiente de atrito no meio do ensaio, com o início do ensaio, e no final do ensaio, com o início do ensaio. Se percebe que para esses lubrificantes, de maneira geral, o coeficiente de atrito se manteve estável. E isso pode ser atribuído a 3 hipóteses. Né? Uma delas é que os lubrificantes foram absorvidos às superfícies de maneira eficaz durante o ensaio.
Pode ser aquela hipótese de retorno do lubrificante à interface de contato, porque os que não falharam têm viscosidade mais baixa, e pode ser devido aos aditivos, os quais se desconhecem, né? Mas se sabe da literatura que os aditivos têm um grande papel no desempenho da lubrificação. Eu chamo só a atenção que esses são os ensaios que não falharam e, portanto, aparece a repetição RG2 de lubrificante que falhou. E aqui ele tem um comportamento diferente dos demais, né? Onde o coeficiente de atrito dele é mais alto ao longo do ensaio, embora ele não tenha falhado. Pode ser que estivesse talvez na iminência de falhar. Já no caso onde houve falha de lubrificação, se percebe na figura aqui de baixo que o coeficiente de atrito logo antes da primeira falha, ele foi bastante maior que o coeficiente de atrito inicial, em média 2,18 vezes maior. Isso indica que provavelmente logo antes da primeira falha, a lubrificação nas superfícies estava escassa, né? Portanto, o coeficiente de atrito subiu tanto e houve essa falha de lubrificação. No entanto, nas outras transições, se percebeu que o coeficiente de atrito era próximo do valor inicial. Então se observou o que aconteceu nas superfícies durante os ensaios e se percebeu que se formou uma substância pastosa com um aspecto de óxido de ferro, né? Era uma substância que era uma mistura, provavelmente de óxido de ferro, de debris proveniente do pino, já que o disco tem revestimento de cromo, com uma mistura de lubrificante. E pode ser que essa mistura pastosa tenha formado um tribofilme, auxiliando a proteção das superfícies e mantendo o coeficiente de atrito baixo. Nessas imagens aqui, essa questão do tribofilme fica mais clara, né? Na imagem de cima, temos um trecho de trilha de um disco onde não houve falha de lubrificação, onde mal se vê as marcas de uso, e abaixo um dos casos onde houve falha de lubrificação, onde se percebe que ficou depositada sobre a superfície do disco esse tribofilme. Passando então agora aos resultados de desgaste, eu comento agora como foi medido o desgaste dos discos. Sobre a trilha de desgaste, se realizou 3 medições transversais com um perfilômetro, para se tirar o perfil da trilha de desgaste, como no esquema aqui, e se integrou circunferencialmente esses perfis de desgaste para se obter uma estimativa média do volume desgastado para cada um dos discos. Esse resultado é apresentado na figura abaixo, na forma de desgaste normalizado por força e distância, onde se destaca que os lubrificantes que não falharam, em verde, são ligeiramente menores que os demais, na média, certo? Pode ser que essas diferenças não sejam tão pronunciadas, justamente pelo fato de o disco ter um revestimento de cromo duro. No entanto, chama a atenção o desgaste anômalo da repetição CL3 e RG1. E ao se investigar o motivo dessa anomalia, se percebe que essas duas trilhas aqui, referentes a esses ensaios, têm um aspecto metálico bastante profundo, enquanto o outro ensaio, utilizado como exemplo, onde houve falha de lubrificação, mas o desgaste não foi exacerbado, não se tem esse aspecto metálico na trilha, apenas esse tribofilme. Então, ao se analisar a perfilometria desses dois casos, né, as 3 medições transversais da trilha, se percebe que, de fato, né, houve uma remoção maior de material se comparado a esse caso de baixo aqui. É muito mais profunda a marca de desgaste e, inclusive, tem um deslocamento de material para as bordas, um plowing, né? Então, isso leva a crer que, em certos casos, o tribofilme foi destruído, né, dando a possibilidade de se ter um desgaste maior. Já no caso dos pinos, o desgaste foi mensurado conforme a norma ASTM G99, onde o volume desgastado foi estimado a partir dos diâmetros da marca de desgaste do pino, utilizando a fórmula abaixo. Então aqui também estão os desgastes de pino apresentados de forma normalizada, destacando os casos em que não houve falha em verde e os que houve falha em vermelho, certo? Se percebe aqui que a discrepância entre os casos que falhou e que não falharam é bem mais acentuada que no caso dos discos. Então, de novo, muito provavelmente é pelo fato de que o pino não tem o revestimento de cromo, né, sendo muito mais suscetível ao desgaste. Por fim, então, com relação ao desgaste, se somou o desgaste de pino e de disco para se obter o desgaste total por 2 motivos. Um deles é porque, no caso das correntes, o desgaste total, né, a soma do desgaste de pino, bucha e outros contatos, representa justamente o alongamento. E outra para poder comparar esse desgaste com a literatura.
Então, em resumo, esse desgaste total foi cerca de 13,8 vezes maior em casos onde houve falha de lubrificação. Portanto, pode-se dizer que a lubrificação eficaz, além de um deslizamento suave e a um baixo atrito, está associada a um baixo desgaste, enquanto a lubrificação ineficaz está relacionada a um deslizamento ruidoso, a alto atrito e a alto desgaste. Isso fica mais claro quando se correlaciona. Vocês percebem que o desgaste tem uma boa dispersão, né, no caso onde houve falha. Então isso fica mais claro se relaciona essa dispersão, esse desgaste, com o tempo de duração da lubrificação ineficaz, onde se obtém uma correlação com o teste de Spearman extremamente forte, né, aqui representado nessa figura de tendência. Portanto, isso só prova que a lubrificação ineficaz está relacionada ao alto desgaste. Quanto mais tempo em lubrificação ineficaz, maior o desgaste total do ensaio. Por fim, então, se comparou essa faixa de valores de desgaste total obtidos nos ensaios com a literatura acerca de contato lubrificado de metais e se percebeu que essa faixa de valores, ela representada aqui em vermelho nos ensaios que falharam e em verde nos ensaios que não falharam, ela é compatível com a curva de Strebeck na região de parâmetro de filme de lambda menor que 3, que significa regimes de lubrificação limítrofe e misto. Mais um indício, então, de que a lubrificação dos ensaios é limítrofe. Por fim, se analisou, então, os mecanismos de desgaste envolvidos nos ensaios e se separou também essa análise entre casos em que houve falha e casos que não houve falha. Nos casos sem falha, nos discos, se percebeu praticamente apenas abrasão, né, representado por esses riscos na superfície e na direção do deslizamento. Já nos pinos, mostrados à direita, se percebe, além da abrasão, na forma dos riscos, dos sulcos, a presença de triboxidação devido à coloração alaranjada. Isso é devido ao fato de que os discos têm um revestimento de cromo e os pinos não têm. Então, provavelmente, a temperatura nos microcontatos propiciou um mecanismo de oxidação do ferro presente na superfície do pino. E um comentário interessante, mais um indício da lubrificação limítrofe, é que o contato eventual entre asperezas é esperado na lubrificação limítrofe. Então isso pode explicar a abrasão vista nesses ensaios. No caso dos lubrificantes que falharam, além da abrasão, se percebeu no disco a oxidação, né? Como comentei anteriormente, aquele aspecto de óxido de ferro, né? Que foi aquele filme depositado na superfície do disco. Provavelmente, então, é uma mistura de partículas de desgaste, de debris do pino que foram compactadas e depositadas sobre a superfície do disco. Já nas superfícies do pino, então, além da abrasão e da triboxidação, se percebe também a adesão, justamente devido à falta de um revestimento de cromo, né? As condições, em momentos severos, provavelmente permitiram que crateras fossem formadas, que o material fosse arrancado da superfície do pino. Então, por fim, aqui, vou comentar como conclusões os pontos-chave do trabalho, certo? Com relação aos objetivos iniciais. E, primeiramente, digo que a metodologia teve êxito em diferenciar o desempenho dos lubrificantes, né? Por vários parâmetros, mas principalmente pela questão de falha e não falha da lubrificação, onde o lubrificante de referência, que da aplicação já se sabia que era eficaz, foi eficaz também nos ensaios de pino sobre disco e se obteve os resultados dos lubrificantes KF e RM como possíveis candidatos alternativos ao lubrificante de referência. Além disso, se observou a relação do desempenho dos lubrificantes com a composição química deles, no caso, com o grupo funcional presente neles. No caso dos ensaios, os lubrificantes com poliisobutileno na composição falharam e os que não tinham poliisobutileno, que eram a base de poli-1-deceno, não falharam. Isso indica que, se tendo um conhecimento acerca da composição química, com uma análise química prévia, se pode ter um indicador da falha do lubrificante, certo? Além disso, o coeficiente de atrito inicial, ele também já deu um indício do possível desempenho do lubrificante, né? Se percebeu que o coeficiente de atrito inicial era maior nos casos em que houve falha. Então, já se pode ter, de repente, essa métrica do coeficiente de atrito inicial como um indício de se o lubrificante vai ter um desempenho satisfatório ou não. Nos casos em que não houve falha da lubrificação, o coeficiente de atrito se manteve estável ao longo de todo o ensaio.
Já no caso onde houve falha de lubrificação, se percebeu que, principalmente antes da primeira transição, o coeficiente de atrito aumentou. No entanto, no retorno dessas transições de lubrificação ineficaz para eficaz e nas outras transições de lubrificação eficaz para ineficaz, o coeficiente de atrito foi menor. Isso foi atribuído a um mecanismo de formação de tribofilme. Então, aquelas partículas de debris, aqueles debris do pino misturados com o lubrificante, formaram um tribofilme que protegeu as superfícies, diminuindo o coeficiente de atrito. Além disso, se observou que, para os casos dos ensaios, a baixa viscosidade cinemática esteve associada à lubrificação eficaz. Como eu comentei anteriormente, isso faz um paralelo, faz uma analogia à lubrificação de correntes, onde uma baixa viscosidade estaria associada à capacidade do lubrificante de penetrar com maior facilidade em pequenas folgas, mantendo os contatos lubrificados. Por fim, então, também se mostrou que, e isso é um resultado interessante, né, se mostrou que a lubrificação dos ensaios foi limítrofe. E esse resultado é relevante porque, na literatura, se afirma que a lubrificação esperada no contato entre pino e bucha é limítrofe, certo? E isso foi mostrado com o seguinte conjunto de evidências, né? A primeira delas é que teve ausência de relação entre o coeficiente de atrito e a viscosidade dinâmica, que isso é esperado na lubrificação de filme fluido, né, nos regimes elástico hidrodinâmico, hidrodinâmico, que os lubrificantes puderam ser diferenciados em relação ao seu desempenho pela natureza química, tá? E como comentei, a natureza química ela tem um papel mais pronunciado no desempenho do lubrificante na lubrificação limítrofe. Outra evidência é a similaridade do comportamento do atrito em função da velocidade com a região de lubrificação limítrofe e mista da curva de Streiber. Outra delas é a ordem de grandeza do desgaste total, que é compatível com a região de lubrificação limítrofe e mista. E, por fim, os mecanismos de desgaste, que são compatíveis com o que se observa na literatura para os regimes de lubrificação limítrofe e misto. Então, por aqui eu finalizo a apresentação da minha dissertação e agradeço a atenção da banca e dos demais participantes.